Fala nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. Não tem VAR. Sim. Acompanha até o fim. Sim. Isso. Ele fica pedindo. E o primeiro movimento dele foi pedir um impedimento. Isso é o básico, né? Sim. Que os zagueiros conversam. Eu passei um pouquinho de tempo atrás do gol e eu escutava o zagueiro falar, né? Eu sou quase 40 anos como repórter, então eu escutava muito o que os zagueiros falavam, os jogadores iam do campo. É uma questão lógica. Não tem VAR, acompanha até o fim. Sim. Não dá moleza. E se o goleiro rebater, vai junto. Chutou, vai junto, Claro. que é para acompanhar. Não é isso que vocês Exatamente. falam? É isso, Agora, pessoal. chega num lance desse, o Isla tem que... Tá bom, o Isla não foi nesse lance, foi uma falha do Isla. Sim. Mas ele deu passe para a marcação do gol. Né? E um passe Primeiro. bem feito. Ele encontra o Arrascaeta. E aí, como é que o jogador bom simplifica a coisa? Sim, Ele chegou, domina chutou. ele domina com a canhota e Sim. pá, com a direita, pá, no gol. Entendeu? Jogador bom simplifica. Aí o Pedro recebe do Gabigol. Jogador bom. Recebe. Ele deu 2 toques na bola. Domina 2 e toques na finaliza. bola, um gol. Simplificou. O Pedro tem o perfume que a bola gosta. Vem nele, pá. Tá lá no gol. Foi aquele 2-2, um empate fora de casa, mas que foi um bom resultado para o Flamengo. No pelo que foi a segundo partida. tempo, o Flamengo tem que... O primeiro tempo, concordo plenamente com o capitão. Aliás, conversando com ele no intervalo do jogo, né? Conversava com ele e falava, gente, o Flamengo tem um erro de marcação. Sim. Que é um erro que todos os adversários notam isso no time do Flamengo. Porque o Flamengo tem um espaço Tem um entre os espaço. zagueiros e os volantes. Como o treinador do Flamengo quer que os volantes saiam para jogar, olha, ó, os volantes jogam aqui com o lateral. Quando o zagueiro vem aqui, ó, o zagueiro aqui e o volante aqui, os volantes saem para jogar o espaço que ele deixou. O centroavante joga aqui onde está a minha gravata, né? Joga no vão entre os dois. E os dois centroavantes, No porque... segundo gol o Tajeres- aconteceu isso, né, pastor? Exatamente. Segundo gol, acontece sim. isso No gol com o tem João um, Gomes sem conseguir. tem um espaço entre os zagueiros e os volantes do Flamengo, aí tem a condução do jogador do Tajeres, com liberdade, aí obriga o Davi Luiz a sair no combate, a movimentar o sistema defensivo do Flamengo, e aí tem a pequena falha do Isla ali de marcação, de acompanhar o atacante. Ele tá mas no na minha lance. opinião Agora, também nesse tava primeiro gol impedido. também, eu achei que o Isla também falha. Eu acho que ele vai também com um pouco mais lento do que ele deveria, com um pouco menos de intuito do que ele deveria ali. Mas é que nesse lance, Essa Marcela, parte- você vê que o Isla, lance. ele faz um movimento que o Arão não faz. Então ele percebe que o jogador do Tajeres vai cruzar a bola na área, mas ele olha que na área não tem ninguém. Então ele dá uma tracada. Você vê que ele olha para a área, Sim. ele vê que não tem nenhum atacante do Tajeres, e aí ele meio que induz, eu acho, né, que ele... Meio que se tranquiliza. Ele induz o atacante a cruzar a bola para que o Arão corte, ou para que o Santos saísse do gol, porque não tem nenhum jogador para fazer o gol naquele momento, e a gente percebe que o Isla, ele olha. Lógico que ele poderia dar o combate, um combate mais forte em cima do atacante, mas quando ele olha que não tem ninguém na área, ele meio que induz o atacante a fazer o cruzamento, Sim. confiando que... Não vai acontecer nada, Que não né? vai acontecer nada. E aí tem uma infelicidade do Arão. Ô, Pascoal, a gente vê um Flamengo que parece que se desorganiza muito no primeiro tempo. E logo depois da lesão do Pablo. Então sai o Pablo, aí entra o Andrés vai para o meio, o William Arão vai para a zaga. É para tudo isso, assim, a saída de um zagueiro, ela pode desorganizar tanto um time, e um time como o Flamengo, é Até justificável? porque, Marcela, muda completamente a característica do time do Flamengo na marcação, né? Sim. Você tira um volante, que sabe jogar perfeitamente como o primeiro volante, que é o caso do William Arão, e o transforma em zagueiro, que você já mudou a função dele no jogo. Além disso, você coloca um segundo volante com 2 volantes de saída. Perfeito? Aí você vai. Por quê? Porque o Flamengo estava precisando do resultado. Tinha que ter a saída de bola com qualidade. Mas eu acho que tudo passa no primeiro tempo pelo mau futebol apresentado pelos 4 da frente. Nenhum dos 4 jogou bem o primeiro tempo. Não, o Everton Ribeiro não foi bem, o Gabigol não foi bem, o Arrascaeta, o debochado, não foi bem, e o Bruno Henrique, eu acho que passou o jogo inteiro não jogando bem também. O Bruno Henrique, para mim, não fez um bom jogo. Mas o Arrascaeta se recupera no segundo tempo. O Everton Ribeiro não se recupera e é substituído pelo Lázaro. Então, vai se encontrando um formato para o Flamengo se readaptar à partida. Primeiro, eu não achava possível o time do Tajeres marcar com tanta ferocidade como marcou
o time do Flamengo no primeiro tempo. Nossa, os caras não pegavam na bola. Pegava a bola, tinha um aqui, o outro na sobra, um aqui, outro na sobra. Muito difícil você jogar assim. E desgasta muito o time do adversário. Porque você não dá para fazer isso o tempo todo. Não tem condição humana física para fazer esse tipo de trabalho o tempo todo. Eu acho que o primeiro tempo do Flamengo precisa ser revisto. Né? O Flamengo precisa, os seus dirigentes da área de futebol, por exemplo, o treinador, os homens da comissão técnica, eles têm que rever esse primeiro tempo e ver onde é que estão os erros. Por que é que o time não jogou? Ah, o time marcou muito acentuadamente, a gente não tinha espaço para jogar. Eu penso da seguinte forma, não tem espaço para jogar? Vira a bola. Tem alternativa de sair. Vira o jogo. Tá ruim aqui? Vou botar do outro lado, porque lá vai ter espaço, porque eles estão concentrando a marcação aqui. Vira o jogo. Tava com muita dificuldade o Flamengo no primeiro tempo. Na minha visão, Fábio, o Flamengo não se encontrou no primeiro tempo. Agora, o segundo tempo, com as modificações, principalmente as alterações para frente, o Flamengo começou a produzir um futebol melhor. E aí, claro, o Flamengo tecnicamente é melhor do que o Tajeres. E no futebol tem uma máxima, Marcela. É assim, se você igualar a vontade, a pegada for a mesma, os dois times têm a mesma pegada, o time com mais qualidade ganha o jogo. Quero saber se o Paulo Souza vai falar sobre isso também, né? Sobre essa pegada, essa vontade que ele gosta de falar, essa fome do Flamengo que ele gosta de falar muito. Vamos ver daqui a pouquinho o que é que o Paulo Souza vai falar sobre essa partida. O Flamengo termina então o primeiro tempo sem um chute a gol, sem chutar a gol, 60% de posse de bola pro Tajeres. Vamos ver como é que está então agora o grupo H, o grupo do Flamengo, como é que termina essa quarta rodada da fase de grupos. O Flamengo tem 10 pontos com 5 de saldo, o Tajeres tem 7 pontos, Universidade Católica 3 e o Sporting Cristal ainda não pontuou. O Sporting Cristal e a Universidade Católica jogam hoje às 11 horas da noite. Você também acompanha aqui nos canais esportivos da Disney e também lá no Star Plus. A tendência é a Católica ganhar. O time do Cristal é fraquinho, hein? É, né? Ainda a tendência é a Católica ganhar, subir para 6 e embolar esse grupo aí, né? Mesmo o Sporting Cristal jogando em casa. Vai ficar sem pontuar o Sporting Cristal? Ah, o Sporting Cristal é um time bem fraquinho. É o mais fraco do grupo e um dos mais fracos da Libertadores da América, junto com o Independente Petroleiro, né? É um time muito fraco. Então, eu acho que esse grupo vai ficar meio que embolado. Aliás, é um grupo é um grupo delicado, não é? Claro que o Flamengo se sobressai pelo elenco, pela qualidade do time. A gente elogia sempre isso. Mas o grupo é enjoado. O grupo não é fácil, não. Pode-se justificar, então, esse primeiro tempo, depois dessa mudança do Pablo ter saído, o Andrés no meio-campo, o Arão. Agora ele já usou esse time também, né? Eu acho que mudou um pouco, Marcela. Não mostra o porquê do baixo rendimento, como o Pascoal falou. Os jogadores de frente do Flamengo, de meio-campo, eles acabaram não rendendo aquilo que se é esperado. O Isla no primeiro tempo, Felipe Luiz também, mas é uma modificação que teve um efeito negativo para o Flamengo. Porque o Pablo é um zagueiro de muita força, que aí você com o Pablo no sistema defensivo, você consegue dar liberdade um pouco mais para os jogadores de meio de campo, pelo Isla pelo lado direito. E aí quando você recua, porque o Flamengo jogava com o William Arão e o João Gomes. O Arão como primeiro volante, como o Pascoal falou, e o João Gomes saindo um pouco mais para o jogo. Sim. Quando ele faz a substituição forçada, o Arão vem para a zaga, o João Gomes vem como primeiro homem de meio de campo, e o Andreas, que seria esse homem para tirar o time de trás. Só que o Andreas não entra bem. O Andreas entra muito moroso, ele entra sem aquela intensidade que o Paulo tanto fala, e aí o Flamengo acabou sentindo um pouco. Porque aí você não tinha quem levasse a bola para esses jogadores, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, e o Flamengo sente um pouco isso. Mas foi um jogo que, assim, a gente não pode culpar uma substituição. O Flamengo não teve no seu melhor dia, o Flamengo não foi aquele Flamengo intenso, aquele Flamengo que morde o adversário na saída de bola. O Tajeres fez um grande jogo hoje, foi impulsionado pelo seu torcedor, mas é um time que é lanterna do Campeonato Argentino, né, Marcelo? É um time que sofreu muito no Maracanã. O Flamengo teve muitas facilidades para vencê-lo, né, no jogo em casa. Então, acho que o Flamengo imaginou que teria um pouco mais de facilidade, mas encontrou um time que brigou demais. Então, como o Pascoal disse, se é um time que não tem a qualidade técnica do Flamengo, não tem jogadores decisivos, mas é um time que brigou muito, é um time que soube usar as suas armas, então soube usar a bola aérea, então ficou gastando o Flamengo com relação a isso, com muitos cruzamentos e na maioria das vezes levando vantagem, e soube usar bem, principalmente no segundo gol, esse espaço que a gente falou que o Pascoal colocou muito bem entre os zagueiros e o sistema de meio de campo. E aí você tem algumas movimentações que devem ser corrigidas pelo Paulo. Com certeza, o resultado não é de total ruim, porque é um jogo fora de casa, o Flamengo é líder do grupo, o Flamengo, né,
com certeza vai se classificar, mas pelo que o Flamengo apresentou, eu acho que o Paulo tem que fazer algumas correções, principalmente na intensidade e alguns espaços que o Flamengo proporcionou ao seu adversário.